Começa agora o programa Estação Prata da Casa, com Nora Prado. Olá, boa tarde, queridas e queridos espectadores. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Estação Prata da Casa, sempre apresentando brasileiras e brasileiros que fazem a diferença nas suas respectivas áreas. Eu sou Nora Prado, e este programa é mais um dentre os vários apresentados pela Rede Estação Democracia, do Comitê em Defesa da Cultura e pelo Estado Democrático de Direito. Ana, querida, eu deixei para o final do nosso papo, então, essa imagem, né? Porque vai ter um segundo ou um terceiro, eu não sei qual é o número, né? Um mergulho na história, que é mais um ciclo sobre as bruxas. Conta um pouquinho, fala. Acho que deve ter muita gente a fim de fazer, é online, né? Então isso facilita para burro. Conta para nós do que se trata, por favor. Olha, são encontros através do Zoom, né? Quem se inscreve pelo Simpla. São 4 encontros de 1h30, onde eu faço um percurso sobre as bruxas. Nesses mergulhos não são encontros acadêmicos. Sempre eu faço questão de dizer que é o ponto de vista de uma artista que vai construindo o seu percurso como se fosse contar essas histórias. Então, se eu fosse contar essas histórias, que tipo de investigação eu faria para me apropriar mais deste conteúdo? Então, aí eu faço um trabalho mais aprofundado ainda, porque aí como eu vou compartilhar isso com as pessoas, eu também vou atrás, assim, da onde surgiram as bruxas, como tudo começou. Então eu tenho um pano de fundo histórico, social, que eu pego com livros sobre a história da bruxaria, e o Caliban e a Bruxa, da Silvia Federici, que é um livro que eu acho que é um livro que tem que ler, né? As pessoas têm que ler, que fala sobre a transição do feudalismo, né, para o mercantilismo, aquela que vai começar no mercantilismo e vai derivar no capitalismo, né? Então, assim, como que foi essa transição e o que significou, né, essa perseguição às mulheres, né, e essa transformar as mulheres em bruxas, né? O que foi essa perseguição? Então a gente fala um pouco dessa questão real, né, das bruxas, mas sempre com o ponto de vista da história. E a gente vai ver como que essa bruxa, né, entre aspas, real, né, que não era real, né, mas que eram essas mulheres que viviam nas florestas, que sabiam curar, que eram as parteiras, que eram as mulheres independentes, né, as mulheres que ameaçavam as ervas, toda essa medicina. As mulheres que ameaçavam esses homens, por isso eram perseguidas de alguma maneira, porque tinham um conhecimento, né, sobre a vida, né, e sobre a saúde das mulheres e tudo mais, né? Como que essas mulheres que foram tratadas como bruxas mais ligadas ao demônio, como é que elas se transformaram também nessa personagem do Conto de Fadas, que já é uma estereotipia, né? Quase que ela depois virou o arquétipo. Ela tem um pouco de arquétipo, mas ela também tem um lado estereotipado da forma como é essa bruxa, né? Então ela contém o arquétipo da sombra, desse mundo, mas ela também tem essa construção que foi construída nessa época da perseguição. E também a derivação das deusas, que deusas inspiraram, né? Que foram se transformando, né? E foram mudando de aspectos na medida em que as culturas pagãs foram sendo acachapadas pela religião cristã, né, principalmente, e aí como é que essas deusas foram se transformando nessas bruxas. Então, eu vou buscar essas deusas, aí vou ver como é que elas se transformaram, aí eu pego as bruxas, que eu brinco que são as bruxas sibilas, que são aquelas bruxas que falam, que fazem as profecias, né, como a fada bruxa da Bela Adormecida, a bruxa da Rapunzel não deixa de ser, porque ela fica querendo determinar o destino da menina, né, trancando ela numa torre. E depois as bruxas antropófagas, como João e Maria, a Baba Yaga, né? Aí eu vou Jorina e Joringel, eu vou pegando essas bruxas e vou falando um pouquinho. A senhora Rowley, que é uma bruxa que é dos irmãos Grimm, mas que vem da deusa Holda. Então eu vou pegando, vou fazendo esse percurso, a cada dia associando as bruxas a um aspecto, né,
dessa da bruxa, né? O aspecto profético, esse aspecto antropófago, e aí a gente analisa isso e no final a gente pega as bruxas mais contemporâneas, como a feiticeira, como a maga patológica, como aí a gente pega essas bruxas contemporâneas e a gente dá uma dissecada também um pouquinho nelas e a gente faz isso coletivamente, porque aí eu peço para o grupo trazer essas bruxas contemporâneas e a gente conversa um pouquinho sobre elas juntos. Que maravilha! Serão 1, 2, 3, 4... 4 encontros. Começa na terceira semana de março, 15, 22, 29 e depois a primeira semana de abril. Tá? Então, a dica, atrizes, atores, é aberto para não atores também? Qualquer um. Tem muita gente, tem psicólogos que vão, gente que faz atendimento, sabe? Gente que faz constelação familiar, tem muita gente, tem de tudo. Tem jornalista que vem, escritores. Eu acho que vale para atores também, não só para contadores de histórias, para essa investigação, né? Que eu acho que o ator tem que fazer também, né? Esse lado investigativo, né? Para descobrir as personagens. Inclusive, vieram uma vez nos mergulhos exatamente um grupo de teatro que estava preparando o espetáculo, que tinha a bruxa, que fez o mergulho justamente para se aprofundar no tema. Fica a dica. Então, infelizmente, eu tenho que fechar o programa, senão me matam. Eu já passei em 6 minutos. Me perdoem os nossos apoiadores e todas as redes que retransmitem, mas o papo estava excelente. A gente passou um pouquinho.